A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou teólogo, professor da Escola Bíblica Dominical, também eu ministro aulas no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Hoje nós estamos aqui mais um dia, mais uma aula para poder aprender mais um pouco. A lição desta semana se encontra na lição de número 7. A lição de número 7 vai falar sobre Estevão, um mártir avivado, ok? Antes de nós entrarmos aqui na nossa revista, eu quero deixar aqui, eu vou postar durante essa semana, nós participamos da conferência, da conferência do CAPED, CAPED 2023, na escola, a sexta conferência geral da Escola Dominical em Franca, aonde eu congrego e moro, E nós tivemos uma participação muito importante nessa convenção, assim como todos os anos. Eu, mais alguns professores, têm uma participação significativa na preleção, juntamente com os pastores já convidados. E nessa oportunidade nós tivemos a graça de falar sobre os desafios enfrentados no processo de globalização. Esse foi o tema meu abordado nesta conferência, e surgiu aí uma polêmica, Pegaram o vídeo, fizeram um recorte, então muito provavelmente uma hora ou outra você estiver passando pelo Instagram, Facebook, você vai ver esse recorte, porque na verdade a saudação que eu faço ali, ela é uma introdução para explicar o texto que eu vou estudar. Mas isso faz parte, tá? Hoje nós estamos aqui tranquilo, estamos lecionando aula normalmente. Na conferência estava lá nosso pastor Isaac, pastor presidente, estava o vice-presidente, estava o meu pastor da minha igreja, Então eles fizeram um recorte lá e publicaram nas redes sociais, está aí, já atravessou o Brasil. Então, se você vê algum vídeo parecido, saiba que esse recorte é dessa conferência. E eu vou colocar a pregação por inteiro nessa semana. Então, lá na minha playlist populares, muito provavelmente eu vou ainda postar essa semana, tá bom? E vai ser uma benção, você vai ver que é um tema muito importante e edificante para os nossos dias. Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre a lição de número 7. O texto áureo nos diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele quem? Estevão, tá? E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Olha para você ver que interessante: por intermédio da graça. Somente a graça, por isso que Deus diz a Paulo: somente a minha graça te basta, ela que te dá força, te dá robustez, te dá segurança. Somente pela graça o cristão pode ser fiel a Cristo, e não é somente no presente, é até a morte, ok? E contemplar a sua glória. Atos capítulo de número 6 e Atos capítulo de número 7, leitura bíblica em classe. Vamos prestar um pouco de atenção aqui nessa leitura bíblica em classe, porque diz muito o texto. Atos capítulo 6 vai falar sobre as suas qualidades. Ele era cheio de fé, de poder, Fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, ou seja, a fé e o poder de Deus que estava sobre ele fazia com que esses sinais, prodígios e maravilhas acontecessem no meio do povo. Mas havia um povo, levantaram-se alguns da sinagoga chamado dos libertos. Aqui
nós vamos ver que essa sinagoga dos homens livres, na verdade, são judeus vindos de Cirene, tá? E Alexandria. E também outros que vinham da Cilícia e da província, né, que é uma região, e Ásia, tá bom? E começaram a disputar. O começo foi assim, foi uma disputa. Né? Parecia que nada iria acontecer, era apenas uma disputa, uma discussão teológica, ok. Mas eles não conseguiam resistir, não somente, primeiramente, à sabedoria, mas também ao espírito com que ele falava. E isso fez toda a diferença. Fato é que essa disputa começou a ficar acalorada. E no capítulo 7 você vai ver que eles enfureceram em seu coração e rangiam os dentes. E você vai ver que ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, quando ele diz que viu a glória de Deus e Jesus, logo eles entraram com uma ação contraditória, ou seja, acusatória. E a Bíblia vai dizer, no versículo 57, que eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Ou seja, a disputa tornou-se em violência. Você vai ver que expulsando da cidade, ou seja, essa disputa se tornou acalorada e com isso deu-se a violência. E dentro dessa violência ele foi expulso, juntamente com as testemunhas que estavam ali, falando que ele havia blasfemado, e assim ele foi julgado. E aí começa a aparecer a pessoa e a figura do apóstolo Paulo, que aqui ainda é chamado de Saulo por causa do seu nome romano, tá bom? Aí aqui, e apedrejaram Estevão, e ele dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Mas não somente Senhor, recebe o meu espírito, mas que ele perdoasse todos aqueles que estavam fazendo aquilo ali. Então você vê que é uma história triste, mas de um homem que trouxe esperança. Ele mostrou que através da morte, no último minuto da sua vida, até o último suspiro, ele ainda soube agradecer a Deus e pedir perdão para aqueles que o apedrejavam. Então vamos lá na lição, vamos adentrar um pouco aqui para a gente poder esmiuçar o texto e assim poder trazer algumas coisas importantíssimas para vocês, ok? Então vamos lá. A introdução. A Bíblia vai dizer aqui, o texto, aliás, vai dizer que ele era um dos 7 homens que integravam o primeiro corpo de diáconos, ok? Então você vai ver aqui que dentro dessa questão, Atos capítulo 6, versículo 3, quem escolhe os 7 não é os apóstolos, é o povo. Só que o povo escolhe os 7 com critérios. Critérios colocados por quem? Critérios colocados pelos apóstolos. O povo escolhe, mas com critérios. Que critérios? Da sociedade? Não. Critérios dos apóstolos. E com isso nós vamos ver que o povo escolhe, né, esses 7 diáconos e também, além das qualificações que é imposta pelos apóstolos, você vai ver também que há uma quantidade, não é mais, não é menos, são 7 apóstolos, 7 diáconos, aliás. E dentro dessa questão, nós vamos ver que o versículo 5 do capítulo 6 vai dizer que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, no versículo 5, né, no versículo 7, você vai ver em Atos capítulo 6, versículo 7, que crescia a palavra em Jerusalém e multiplicava muito o número de discípulos. Grande parte eram sacerdotes que agora estava obedecendo a fé pregada pelos apóstolos. E você vai ver que existe aí uma escolha e essas escolhas fez com que a igreja crescesse e você vai ver que esse número de pessoas só vão aumentando, inclusive atingindo
a ala dos sacerdotes, tá bom? Então você vai ver aqui, no decorrer da lição, o testemunho de Estevão, né, que é o tópico de número 1. Estevão usado por Deus. Então eu tenho aqui a escolha dos 7 diáconos, que partiu do povo, mas com critérios dos apóstolos, não somente a qualificação deles, mas a quantidade também foi imposta. Isso foi importante, colocou limite, colocou parâmetros, e assim o povo não tem como errar. Entendeu? Então, um povo bem orientado, um povo bem capacitado, o povo em si, o povo cristão, um povo bem orientado, capacitado, ele consegue fazer as suas melhores escolhas, ok? Então, vamos lá. O homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5, mostra, né, essa questão de Estevão. E aqui também você vai ver que houve uma inveja. Essa inveja gerou uma grande oposição. Até pelo fato também do versículo 7 do capítulo 6 mostrar que haviam sacerdotes obedecendo à fé. Quando eles começaram a disputar com Estevão, talvez por inferência, o texto não diz, mas eles se sentiram aí raivosos, invejosos, porque eles estavam conseguindo pessoas dali de dentro. Então, olha que interessante. Aí você vai ver que essa questão da inveja ela é muito perigosa. Se você pega Provérbios, capítulo 14, versículo de número 30, o texto vai dizer o seguinte: o sentimento sadio, ele é vida, ele é alegria para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então essa inveja, né, mostrada aqui, ela começa de dentro para fora, tá? E o sentimento sadio, ele é vida para o corpo. Então o sentimento sadio, a fé, a coragem, o amor, a determinação, a não inveja, o ajudar o próximo, isso só tem a melhorar a vida das pessoas. Elas dormem bem, elas vivem bem, elas pregam bem, elas cantam bem, porque não tem nada que manche o coração dessas pessoas. Mas a inveja, ela é a podridão dos ossos, segundo Provérbios 14, 30. Aqui, em Timóteo 4, versículo 6, você vai ver, né, essa soberba, essa inveja dos fariseus. Você vai ver lá, Tiago, não é o mesmo contexto, né, mas você vai ver Tiago 4 e 6 falando o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é fato, né? Deus, ele rejeita e resiste aos soberbos e dá graça sempre aos humildes. Então isso é importante. A humildade faz parte do ministério. A humildade faz parte da vida do professor e da professora. Humildade faz parte do ensino-aprendizado desse professor. Esse ensino-aprendizado ele tem que ter como característica a humildade. Senão eu entro na sala de aula subestimando meus alunos. Eu já falei isso aqui. Subestimar os alunos que você vai lecionar, isso é um perigo, porque você pode encontrar alunos que saibam mais do que você. Mas o que é que vai fazer a diferença? É a forma como você introduz, é a forma como você fala, é a forma como você expõe, é a sua humildade, é o seu caráter, é a sua decência, é a sua ética, é a sua moral, tá bom? É a presença do Espírito Santo na vida desse professor e professora. Então isso faz toda a diferença e te coloca em um nível acima. Então essas características te projetam além. E isso faz com que as pessoas compreendam, entendam a sua aula, te respeitem por aquilo que você é e por aquilo que você ensina. Isso é importante. E eles vão amar você. Então não é somente a sua aula. O irmão ou a irmã dá uma boa aula, mas não dá para conversar com ele. O irmão e a irmã dá uma aula excelente, mas é muito altivo, é muito invejoso. Então nós temos que tomar cuidado com essas questões, tá bom? Então vamos lá. O subtópico de número 2 vai dizer
covarde oposição. Dentro dessa covarde oposição, você vai ver que eles usaram o suborno para aliciar homens ímpios. Você vai ver em Atos capítulo 6, versículo 9, que o texto diz que eles subornaram homens, também incitaram. Quem que eles incitaram? Eles primeiro incitaram o povo contra Estevão, eles incitaram os anciões contra Estevão, e eles incitavam os escribas, que eram os mestres da lei da época, contra Estevão. E além disso tudo, além das acusações, eles levaram o caso ao conselho, né? E daí ele foi julgado. Então você vai ver que houve aí uma armação, tá? Estevão tinha uma boa palavra, era um homem de Deus, um homem capacitado, era um homem cheio do Espírito Santo, como o próprio texto diz, e eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito que habitava nele. Então você vê que o povo escolhe um homem preparado, tá? Isso não foi algo instantâneo, porque o povo selecionou de acordo com as características que os apóstolos haviam passado. Então, no meio daquela multidão de pessoas para selecionar, o povo viu quem é que tinha habilidade de falar, quem é que tinha mais conhecimento na questão cultural, né, e naquilo que estavam aprendendo ali sobre Jesus. Ou seja, a capacitação ela é muito importante. Ela é importantíssima para o cristão, ela é importantíssima para o professor. O professor, eu vi na conferência um dos preletores falando que às vezes as pessoas correm muito atrás de oportunidade. E isso é uma realidade. Por quê? O que nós devemos correr e buscar é a capacitação. Porque a capacitação vindo anteriormente ao convite, ela se torna algo mais proveitoso. Por quê? Porque quando aparecer a oportunidade, você vai estar preparado. Mas as pessoas procuram a oportunidade primeiro para depois se capacitar. Então deve ser o inverso. Se capacite, treine-se, estude, faça o que você tem que fazer. Porque na hora que surgir a oportunidade, você vai estar pronto, ok? Então aqui nós vemos eles aliciando grupos, o povo, os anciões, os escribas, e aí conseguem levar ele ao povo. Então, isso tudo causado por uma disputa que vem posteriormente uma inveja. Então você vai ver que perigo que é algumas pessoas e alguns grupos. Tome cuidado com quem você fala, tome cuidado com quem você discute, tome cuidado com questões que venham denegrir posteriormente a sua imagem, tá bom? É lógico que o contexto de Estevão é um contexto bem diferente, tá? Um contexto ao qual ele estava ali com um propósito e era necessário que esse propósito fosse feito e que acontecesse dessa forma. Foi necessário, tá? Mas nós, como cristãos, nós temos que evitar esse tipo de conflito. É muito perigoso. Então, determinados campos minados, é melhor você não passar por eles, tá bom? Então, vamos lá. A fúria dos acusadores. Aqui você vai ver a grande fúria e você vai ver que esses acusadores, eles têm o intuito de matar. Eles são sanguinários. Eles não têm medo, eles não têm pena, eles não têm misericórdia. E o fato deles não resistirem à sabedoria e ao espírito que habitava em Estevão, eles preferem bolar um plano. E isso nós estamos falando de pessoas religiosas. Se eu estivesse falando do Império Romano, eu até compreenderia. É o Império Romano. Eles têm as suas leis, eles têm as suas culturas, eles têm os seus deuses. Mas nós estamos falando de pessoas que se dizem acreditar em Deus, de exercer a misericórdia, de esperar o Messias e de ser cristãos. Cristãos não, de serem homens de fé. Fé do Antigo Testamento. Então, esses homens, eles usam pessoas para matar outras pessoas. Assim fizeram com Judas. Usaram Judas
como meio para poder atrair Jesus, pegar Jesus, e assim comprou a fala de Judas, ok? Então, você vai ver aqui no capítulo 7 de Atos, versículo 4, né? Que eles enfureceram, rangiam os dentes. O versículo 7, eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos. Olha para você ver, tente imaginar essa cena grotesca, essa cena de raiva, de ódio. E você vai ver também que eles arremeteram unânimes, ou seja, quando um partiu para cima de Estevão, os outros também todos foram atrás de Estevão para agarrá-lo, para levá-lo ao conselho. E você vai ver que eles expulsaram Estevão da cidade. Tá? Quando você vê essa cena, né, está dentro do contexto aqui do capítulo 7. Dentro do capítulo 7, as acusações de Estevão, elas são muito sérias. Porque no capítulo 7, que vai do versículo 2 até o 53, Estevão, ele perante o conselho, ele vai falar da incredulidade e rebeldia de Israel. E isso é o suficiente para que o povo achasse um meio para condená-lo, né? Aquela brecha que eles tentam achar para condenar Estevão. Então, assim, através do testemunho de Estevão, eles conseguem achar ali uma ocasião através do suborno e através da agitação para prender Estevão e logo em seguida matá-lo, tá bom? Então vamos lá. Então, após essa denúncia, né, das suas traições e homicídio contra Jesus, nós vamos ver aqui a preciosa morte de Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo. A morte não o intimidou, né? Ele não pediu perdão, ele não pediu desculpas, ele não voltou atrás nas suas palavras, ele simplesmente seguiu o fluxo. Ou seja, se tiver que morrer por amor de Jesus, eu vou morrer. Ele tinha acabado de ser consagrado a diácono, tinha uma vida toda para frente. Ele poderia não se envolver com essa questão, sabendo dos perigos que envolvia falar no nome de Jesus. Mas é daí que nós vemos como a graça e a presença do Espírito Santo faz toda a diferença na vida de um cristão. Porque ele poderia, a Bíblia não fala se ele tinha filho, se ele tinha esposa, mas se ele não tivesse, ele poderia ter. E se ele tivesse, ele deixou uma esposa viúva e filhos órfãos de pai. Então, se a gente pensar dessa forma, que se ele não tinha, ele poderia ter, e se ele teve, a esposa e os filhos perderam, você vê que é o quê? Realmente uma vocação, tá? Ele recebeu o chamado e a vocação para fazer a obra foi espontânea. Então você vai ver que ele paga o preço de maneira precoce, diferente de muitos apóstolos, de muitos discípulos que morreram muito tempo depois. Mas Estevão teve uma morte muito precoce, muito rápida, e foi o primeiro mártir que nós conhecemos biblicamente. Tá? Então você vai ver que ele deixou tudo para seguir Jesus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. E para deixar muito bem claro, muito bem escrito e registrado na Bíblia, Deus se revelou para Estevão para que a morte dele tivesse sentido. Se a morte de Estevão fosse algo banal, algo singelo, talvez não tivesse causado tanto impacto como causou, não somente hoje, mas naquela época. E quando Estevão vê os céus abertos, ele vê um horizonte além daquilo que eles estavam vendo. E isso foi registrado para mostrar para Estevão que a causa pela qual ele estava morrendo não era banal, não era uma mentira, não era uma falácia, não era uma fábula, era real. E para mostrar para aqueles que estavam ali o acusando, através de suborno e de incitação, que
ele estava no caminho certo e o que ele estava falando era verdade. Então, você vê aqui que a violência dos acusadores, né, aqui no subtópico de número 2, você vai ver que eles fizeram todo o rito, né? Eles pegaram as testemunhas, de 2 a 3 testemunhas, segundo Deuteronômio 17, versículo 7, e segundo Levítico 24, 23, eles levaram Estevão para fora da cidade. Então eles tinham as testemunhas, fizeram assim, ó, paulatinamente. Ou seja, para cumprir, eles eram muito bons. Para cumprir penas condenatórias, esses fariseus eram excelentes, nota 10, nota 1000, na verdade. Eram bons para cumprir penas condenatórias. Mas para interpretar e entender o plano de Deus, nota 0. Ok? Então, olha para você ver. Para condenar, eles eram bons. Penas condenatórias, é comigo mesmo. Pega a primeira pedra, é comigo mesmo. Agora, para entender e interpretar o plano de Deus, eles tinham nota 0. E é por isso que eles mataram Estevão. E não foi só Estevão, né? Jesus um dia acusou eles. Jesus olhou para eles e falou assim, ó, vocês matam os profetas. Ó Jerusalém que mata os seus profetas. Então, assim, eles sempre, já não era daquela época, anteriormente eles gostavam de ser bajulados, gostavam de ser vistos, gostavam de ter o apoio. E quando vinha um profeta realmente de Deus, eles apagavam, matavam, prendiam, né? Porque profetas que vinham para acabar com o status deles, que vinham para acabar com a glória que eles tinham, eram considerados profetas miseráveis, né? Então você vai ver que Jesus mesmo os condenou por causa disso. O perdão no martírio, você vai ver que quando estavam apedrejando Estevão, né? Você vai ver que Estevão, ele flui ali os frutos do Espírito, né? Quando você olha para Estevão morrendo, né? Ele mesmo ali naquele momento, ele poderia estar em um estado de ódio, ele poderia amaldiçoar imprecações, né? Imprecações sobre aqueles homens. Poderia fazer igual aquele outro ladrão da cruz, que em vez de pedir perdão e misericórdia a Jesus, ele preferiu afrontar Jesus, e o outro não. Aqui foi a mesma coisa. Aqui nós temos um caso de morte, mas esse daqui, Estevão, ele fez o quê? Ele perdoou seus acusadores. Isso é muito difícil. Se eu pudesse falar aqui, né? Aliás, eu falando aqui parece ser fácil. Você ouvindo aí parece ser fácil também. Ou talvez você ouvindo a aula vai dizer, não, irmão, não é bem assim. E realmente eu concordo com você. Eu sei que as coisas não são assim. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei que não é fácil amar. É por isso que quando nós falamos sobre fruto do Espírito, o primeiro item que vem ali é amor. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Tá? E nós temos também o domínio próprio. Ter domínio próprio aliado ao amor não é tarefa fácil. O nosso instinto é xingar. O nosso instinto é partir para cima. O nosso instinto humano é fazer o quê? É fazer o desejo da carne. É fazer a nossa justiça. Mas quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, quando nós estamos na dependência e temos a sabedoria de Deus, dada pelo Espírito Santo, você vai ver que as atitudes, elas são diferentes. Tem muita gente que prega e não vive o que prega. Tem muita gente que canta e não vive o que canta, tá? Tem muita gente que fala de Deus, mas o eu, né, tá
em destaque. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o fruto do Espírito, aliado aos dons espirituais, eles fazem parte da nossa vida. Você pode viver sem os dons espirituais, mas o cristão não pode viver sem o fruto do Espírito. Tá? O fruto do Espírito é essencial para que você seja um bom cristão. Se você não tem dons, amém. Dom se busca. Agora o fruto é gerado dentro de nós, tá bom? Então não existe aquela coisa, se pisou no meu calcanhar, não existe aquela coisa, se falou um, eu falo dois. Não existe mais aquela coisa de que eu não levo desaforo para casa. Leva sim. Sabe por quê? Porque você é cristão. Agora, se você falar para mim que você não leva desaforo para casa a partir do momento em que você dá uma resposta adequada, tem uma atitude adequada, aí sim, porque nós temos a mente de Cristo, temos que saber nos comportar diante das situações, e não é xingando, não é batendo, não é indo para cima, não é com agressão que nós vamos resolver as coisas. Então, ter o fruto do Espírito é essencial para o cristão, ok? Então, Mateus 5, 39 ou 48, que vai falar sobre bater na face, entregar a outra face, não era tarefa fácil, tá? Mas não é impossível. Dá para viver em paz com as pessoas, tá bom? Mateus 6 e 12 vai falar sobre a oração do Pai Nosso, que mostra totalmente a nossa dependência, tá? Então vamos lá. O tópico de número 3, o avivamento no sofrimento. Aqui nós vamos falar aqui sobre o sofrimento e morte dos apóstolos. Diz que, com exceção de João, o evangelista, né, todos os outros apóstolos tiveram uma morte violenta. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, né? Aquele crente casquinho de ovo. Coisas banais, coisas inúteis, coisas fúteis. Quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional, que Deus nos guarde de trair o Salvador. Então há uma preocupação da forma como você vai se comportar diante da adversidade. O avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual que nós falamos aqui renova as nossas forças, tá? Para enfrentar as situações difíceis. Porque não está em jogo aqui somente a morte de Estevão. Está em jogo aqui uma questão de acusação, está em jogo aqui uma questão de mentiras, está em jogo aqui uma questão de suborno, está aqui uma questão de vida e morte, de critérios, de bênçãos, está aqui uma questão de fidelidade, ou seja, existem elementos por trás da morte de Estevão que nos mostra o significado da morte. A morte em si é, na verdade, a finalidade de algo que começou antes. O que aconteceu antes é mais importante para mim do que a morte em si. A morte é o resultado. E por que ele foi morto? Eu quero saber por que ele foi morto. Quais foram as condições que levaram ele à morte? Então essas condições primárias é que trazem a beleza da morte de Estevão. E é por isso que ficamos fascinados da forma como ele agiu perante o estado de execução, tá bom? Então eu até separei aqui alguns nomes, né, e como eles foram mortos, e dentro desse tempo ainda que nós temos, você vai ver que todos, exceto João, tiveram mortes terríveis, né? O livro dos mártires, eu tenho ele aqui, o livro dos mártires, e o livro dos mártires fala, segundo a história, né, de como alguns homens, apóstolos, né, discípulos de Jesus, morreram. E quando nós olhamos a forma brutal, cruel, desumana com que morreram, você vê que existe um significado, existe uma importância. Por que eu vou morrer? O porquê que eu estou morrendo? Tem um significado, né? Nós vamos ver que Simão Zelote, ele foi, segundo o livro dos Mártires, ele foi morto crucificado. Tiago Maior, ele foi decapitado.
Filipe foi açoitado, jogado no cárcere e foi crucificado. Nós temos Mateus, que foi assassinado com uma alabarda, tá? Que é tipo uma haste e nela tem uma ponta e na outra ponta tem uma lâmina, né? Tiago, o menor, ele foi espancado e apedrejado. Matias foi apedrejado e decapitado. É esse mesmo, é o que foi colocado no lugar de Judas. Foi apedrejado e decapitado. André foi preso e crucificado em X. Por isso que nós temos aquela placa Cruz de Santo André, né? Porque ela é formado num X. Ele foi crucificado dessa forma. Marcos foi arrastado e despedaçado pelo povo de Alexandria. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João teve a morte natural. Barnabé não se sabe, né, como ele faleceu. Tomé foi atravessado por uma lança. Bartolomeu, ele foi açoitado, crucificado pelos idólatras indianos. Judas foi crucificado. Paulo foi decapitado. Então essa é a beleza da morte, porque ela tem um significado, ela tem uma importância para aquele que está sendo condenado. Quando você pega a história de Pedro, o livro dos Mártires, ele diz, segundo a história secular, que quando Pedro ele recebe a notícia de que ele será morto pelo imperador, ele tenta fugir da cidade porque os discípulos que estavam com ele fizeram com que ele saísse da cidade de Roma. E quando ele estava saindo nos portões à noite, a história diz que o Senhor apareceu para ele. E ele pergunta: Senhor, o que fazes aqui? Aí Jesus diz para ele assim: eu vim para ser crucificado novamente. A história secular diz que ele entende que ele seria morto daquela forma. Ele compreende, ele sente no coração. E ele volta para o local onde ele estava. E assim ele foi crucificado. E quando ele foi crucificado, a única exigência dele é que ele não fosse crucificado como o seu Senhor. É por isso que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, nós temos aí o relato segundo a história, né? A história nos revela, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, tá bom? Nós estamos aí aprendendo muito com esse livro. Eu quero pedir para vocês que compartilhem os nossos vídeos, tá? Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário. Deixa aí o seu comentário também, a cidade que você fala. Às vezes você é novo no canal, deixa aí e fala: ó, Adriano, eu sou da cidade tal, te acompanho e tal. Então isso é importante para nós, essa interação. E eu gosto de responder, deixo lá o coração, deixo um joinha, respondo sempre os comentários, porque isso faz com que eu sinta mais perto de vocês. Também, caso você queira que eu pregue, ministre numa conferência, simpósio de EBD, uma ministração, você quer me convidar? Pode me convidar. No link da descrição do vídeo eu sempre deixo meu número de telefone, meu número de celular. Então você pode entrar em contato, conversar com a gente, tá? Que a gente vai ter o maior prazer de estar ministrando na igreja de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, sua casa e sua família. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.